universidades, grandes empresas farmacêuticas e institutos científicos espalhados pelo mundo, dedicados a um mesmo objetivo: desenvolver uma vacina eficaz contra a Covid-19. Uma corrida que envolve pesquisa de primeira linha, tecnologia de ponta, bilhões de dólares investidos e muita expectativa. Já são 8 meses de pandemia e mais de 1 milhão de mortes até agora. Pode parecer que a vacina está demorando, mas ela deve ser feita em tempo recorde. Desde a descoberta do vírus que provoca a Covid na China, em dezembro do ano passado, até os primeiros testes em humanos nos Estados Unidos, houve um intervalo de 4 meses. Para se ter uma ideia, até então, a vacina mais rápida da história tinha sido a de cachumba, que demorou 4 anos para ficar pronta. Uma vacina leva, em média, 10 anos para ser aprovada. E como é possível acelerar tanto um processo tão complexo sem comprometer a segurança? É possível porque a gente nunca teve tantos grupos trabalhando ao mesmo tempo em formulações vacinais e compartilhando esse conhecimento, e a gente nunca teve um investimento tão maciço em vacinas. Tem uma porção de conjunções que estão permitindo que esses processos, em vez de demorar tanto tempo, eles possam ser levados num tempo acelerado e que, ao mesmo tempo que se garante a integridade das informações e a integridade dos parâmetros de segurança e de eficácia. O que não dá é para pular a etapa, queimar a etapa não. A gente pode acelerar, combinar algumas etapas, como tem sido feito. Nessas situações de adversidade, a humanidade tem que buscar alternativas. As pessoas estão temendo que esteja se atropelando etapas. Não, nós só estamos aprendendo a utilizar as novas tecnologias em favor da humanidade. No Brasil, os testes em pacientes começaram em junho com uma vacina vinda do outro lado do Atlântico, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Por aqui, o estudo é coordenado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Assim que o Zé Roberto falou, que é o nosso diretor do hospital, fomos convidados pela Universidade de Oxford a participar da fase 3 da vacina. Na hora que ele falou isso para mim, eu queria imediatamente fazer minha inscrição. Eu fiquei com medo de eu chegar lá e não ter mais nem vaga, né? Aí a professora Lili falou assim: doutora Denise, por favor, abre a fila. Eu falei assim, mas eu sou a 1. Falou, a senhora é a número 1. Nossa, fiquei emocionadíssima, né? Eu acho que eu fui a 1, primeiro com esse contato direto com a saliva contaminada, essa minha exposição dentro da UTI. Eu sou que tem mais exposição com a boca dentro da UTI, sou eu. Uma boca que está o tempo inteiro soltando vírus, né? Cirurgia dentista, Denise todos os dias entra em contato com cerca de 80 pacientes com Covid-19 na unidade de terapia intensiva. Nós temos um encontro marcado com o vírus. Nossa batalha é diária. Um vírus que veio, não bateu a nossa porta, ela arrombou nossas portas e nos colocou em cenários muito desafiadores, inéditos, de tomadas de decisões imediatas. Eu presenciei mortes muito solitárias. Mortes solitárias sem as devidas despedidas, mexeram muitíssimo, profundamente comigo, com a minha equipe toda. A senhora perdeu quantos colegas até agora? Eu diria 8 médicos, enfermeiras, profissionais da segurança, da limpeza, da lavanderia, mas eles morreram com muita dignidade, né? Morreram tentando salvar as pessoas, deixaram para nós o maior legado, talvez, dessa pandemia, que foi o aprendizado, né? Se eu estou aqui falando com você, sem estar contaminada, participando de uma pesquisa, eu devo muito a eles.
Sem a Denise e os outros milhares de voluntários que participam das pesquisas em diversos países, encontrar uma vacina contra a Covid-19 não seria possível. Foram os passos mais importantes da minha vida. Eu não falei isso para ninguém, porque eu fui movida por sentimentos que estavam em mim absolutamente contidos, né? Desde que começou a pandemia, casa, hospital, casa. A força imensa que eu tive de ser voluntária veio muito de dentro do meu coração. Eu fui como heroína lá, eu vou participar, não quis saber de evento adverso, eu sabia que poderia ter evento adverso, né? Eu sabia que poderia ter alguma coisa, mas é tudo tão pequeno frente a uma vacina que o mundo inteiro está esperando. Já são 198 pesquisas no mundo. 44 delas estão na fase de estudos clínicos, com testes em humanos, e 11 estão na última etapa antes do registro da vacina, a fase 3. O Brasil atraiu 4 dessas pesquisas mais avançadas. Além da vacina da Universidade de Oxford, com a farmacêutica AstraZeneca, voluntários brasileiros recebem as doses da empresa chinesa Sinovac, da alemã BioNTech, com a Pfizer, e da belga Janssen, braço da Johnson & Johnson. 2 desses estudos têm acordo de transferência de tecnologia com o Brasil, o que garante a produção nacional da vacina, caso elas se mostrem eficazes. Mas por que o país tem atraído tantos estudos? Tem 2 motivos, um ruim e um bom. O ruim é que nós somos um cenário atraente porque a pandemia aqui não está muito bem controlada, então a gente ainda tem muito vírus circulando. A gente precisa desse cenário para expor as pessoas à doença e poder fazer aquela comparação dos grupos na fase 3. O lado bom é que o Brasil tem uma tradição muito forte de produção e de distribuição de vacinas, de campanhas de vacinação. O Brasil é, possivelmente, dos países dos BRICS, o que tem melhor qualidade de informações no centro de pesquisa, porque apesar de todas as nossas desigualdades e problemas, nós somos um país com excelente qualidade técnica de profissionais na área de saúde. A Universidade de Oxford firmou parceria aqui com a Fiocruz, no Rio de Janeiro. As vacinas serão produzidas pela instituição na unidade produtora de imunobiológicos, a Biomanguinhos. A Fiocruz fabrica mais de 10 vacinas diferentes e é a maior produtora da vacina de febre amarela do mundo. A previsão da Fiocruz é entregar 260 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 no ano que vem. As primeiras 100 milhões serão feitas com o concentrado comprado da Inglaterra e entregues até junho. E as demais serão totalmente fabricadas pela instituição brasileira. Nós temos os equipamentos para já recebendo a droga, produzir em dezembro, e nós temos uma área pronta que está precisando de uma pequena adaptação para a gente, em abril, já estar produzindo toda a vacina no Brasil, o que é realmente um processo muito rápido. A farmacêutica chinesa Sinovac fez parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo, que é referência na produção de vacinas contra a gripe e tem uma pesquisa avançada de imunização contra a dengue. O Instituto prevê entregar 100 milhões de doses da Coronavac até maio do ano que vem. No primeiro momento, você recebe a vacina a granel e, a partir de um segundo momento, você passa a fazer os desenvolvimentos locais aqui, né? Então, passa toda a cadeia de produção, inclusive do vírus semente, né, a ser feito aqui. E isso já objetivando uma fábrica que deverá estar pronta e operacional no segundo semestre do ano que vem. Mas esse processo nós já iniciamos, já estamos nesse processo nesse momento. A Fiocruz e o Butantan são os principais fornecedores do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que se tornou o maior programa do mundo em termos de campanha pública de vacinação. Todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde são aplicadas de graça. O conhecimento que o Brasil tem de ter feito na prática campanhas de vacinação de massa é inestimável e vai fazer com que o país, por conta do Sistema Único de Saúde, o SUS é a espinha dorsal de qualquer resposta ao Covid e à vacinação, né?
vai fazer toda a diferença. Eu acho que o Brasil vai sair na frente na hora de fazer a campanha de vacinação em adultos, vai se sair bem. É importante e mostra que um país em desenvolvimento pode fazer as coisas bem. A vacina é, sem dúvida, uma das maiores invenções da humanidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as vacinas evitam 3 milhões de mortes no mundo por ano. A primeira vacina do mundo prevenia contra a varíola e ficou pronta em 1796. O médico britânico Edward Jenner observou que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a doença e, a partir daí, desenvolveu seu estudo. Por isso, a palavra vacina vem do termo em latim vaccinus, que quer dizer derivado da vaca. Eu, às vezes, comparo vacina com esses cartazes de procura-se do FBI, por exemplo. A vacina mostra para o seu organismo, olha, esse aqui é perigoso, esse organismo é perigoso, então se prepara para se defender contra ele. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. Então, o nosso sistema imune, ele vai aprender a produzir anticorpos, ou seja, um tipo de resposta imune que vai neutralizar aquele invasor, e também um outro tipo de resposta que a gente chama de resposta celular, que é uma resposta de memória que vai permitir o nosso organismo a lembrar desse invasor no futuro. As vacinas levam tempo porque é preciso seguir uma série de etapas durante a pesquisa. Primeiro, é definido o mecanismo que será usado e a composição da vacina. Depois, são feitos testes em células e animais. Em seguida, começam os testes clínicos, aqueles feitos em humanos. Na primeira fase, um grupo pequeno, com dezenas de pessoas, recebe a vacina. O foco é avaliar se ela é segura, observando possíveis reações adversas. Na fase 2, um grupo maior, com centenas de pessoas, é vacinado. Os cientistas, além de monitorar efeitos colaterais, analisam a resposta imunológica. Na fase 3, milhares de pessoas participam. 30 mil, 50 mil, são grupos realmente grandes que você vai dividir em 2 grupos. Um grupo que recebe a vacina e um grupo que recebe um placebo, que é uma vacina de mentira, para você poder comparar esses grupos. Aí você precisa expor esses grupos à doença. O que a gente espera? Que o grupo que recebeu a vacina fique muito menos doente do que o grupo que recebeu um placebo. Aí a gente tem uma evidência de que a vacina funciona. Nem os pesquisadores nem os voluntários, como a Denise, sabem a dose que recebem, para evitar qualquer influência na análise dos resultados. No meu coração, eu só tomei Xadox e ninguém me tira disso, né? É que a gente não pode saber, né? Fui vacinada, fui para casa e relatei meu diário aqui. Eu relatava, entrava aqui no link que eles me mandam. Dor de cabeça? Não. Febre? Não. Houve algum evento adverso? Eu não. Não tive nenhum, nem na primeira dose, nem na segunda dose. Eles vão acompanhando esses grupos e, dependendo do número de pessoas que vão ficando doentes, eles decidem se eles precisam recrutar mais gente, se eles precisam de mais tempo de exposição ao vírus, porque a gente precisa, no final do processo, ter um bom poder estatístico para fazer a avaliação. Então, não dá para pôr uma data final, uma data de entrega. Essa data ela vai mudando para o processo. Passadas as 3 fases, a vacina é submetida às autoridades regulatórias para ser distribuída. No caso do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mesmo depois da aprovação, eventuais reações dos pacientes continuam sendo acompanhadas. Esses pacientes precisam ser acompanhados por 1 ano, para a gente saber, inclusive, se daqui a 1 ano eles vão ter anticorpos ainda, se precisa tomar uma dose de reforço. Então, tem uma série de informações que vão ser obtidas com a finalização do estudo clínico. Mas, para utilização emergencial, a gente já vai ter segurança e garantia de eficiência para poder recomendar nesse primeiro momento. 9 mil profissionais da saúde receberam as doses do Instituto Butantan.
Nenhum dos voluntários teve efeito colateral grave. 35% deles tiveram reações leves, como dor no local da aplicação ou dor de cabeça. A testagem agora está sendo ampliada para idosos, pessoas com fatores de risco para a Covid e grávidas. É uma das vacinas mais seguras em teste nesse momento, sendo que o efeito adverso que ocorreu mais frequente foi dor no local da injeção, que é uma injeção no músculo. E os demais efeitos foram praticamente muito leves ou até mesmo comparáveis a de outras vacinas, como a própria vacina da influenza. E é com esses resultados que nós submetemos o dossiê completo à Anvisa para que ela permita aí o registro. A vacina tem como base o próprio SARS-CoV-2, que causa a doença. Ele é inativado em laboratório para poder ser aplicado com segurança. O Butantan tem uma larga experiência na produção desse tipo de vacina, mais de 3, 4 décadas de uso de vacinas iguais a essa, com absoluta tranquilidade do ponto de vista de segurança e de eficácia. Depois de anunciar que compraria 46 milhões de doses do Butantan, o governo brasileiro decidiu que antes de serem adquiridas, as vacinas precisam ser aprovadas pela Anvisa. São 4 aspectos principais para a aprovação de uma vacina pela Anvisa. O primeiro aspecto é a eficácia. A vacina precisa ser funcional, ou seja, ela precisa responder sobre as questões relacionadas à capacidade de prevenir a contaminação ou reduzir casos graves. O segundo aspecto é segurança, ou seja, os eventos adversos que a vacina causa não podem ser muito graves. O terceiro aspecto é qualidade. A gente sabe que a vacina ela precisa se mostrar consistente no que diz respeito à qualidade nos diferentes lotes de vacina. E por último é o que a gente chama de farmacovigilância, ou seja, as ações que a empresa tem que fazer para garantir que, depois que for aprovada e tiver em uso pela população em larga escala, qualquer evento adverso que possa ocorrer, ou qualquer reação, ou qualquer questão que precisa ser rapidamente investigada e solucionada, esteja de acordo com as nossas expectativas enquanto agência reguladora. Por enquanto, a Fiocruz é a única instituição que tem contrato antecipado de venda das doses com o governo brasileiro. A vacina foi feita a partir de um vírus que provoca resfriado em chimpanzés. Esse adenovírus é atenuado em laboratório para ficar inofensivo aos seres humanos. Junto dele, os cientistas colocam um pedaço da sequência genética do SARS-CoV-2 que faz ele ficar disfarçado e parecido com o novo coronavírus. A Universidade de Oxford deve testar 50 mil pessoas na fase 3, 10 mil profissionais de saúde só no Brasil. No início de setembro, os testes foram interrompidos mundialmente depois que um dos voluntários no exterior teve um efeito colateral grave. Depois de alguns dias, a pesquisa foi retomada. Um comitê independente avaliou o caso para que os estudos fossem retomados no Brasil. Nós tivemos na Anvisa aqui uma reunião que esses dados foram avaliados, né? Foi feito em parceria com a autoridade sanitária do Reino Unido também, e eu posso garantir para vocês, né, que a gente tem muita responsabilidade com esse tema. E se tivesse uma associação muito direta entre um evento adverso e a vacina, esse estudo seria suprimido, né, até abandonado. A vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen começou a fase 3 no fim de setembro e chegou a ser aplicada em 12 brasileiros antes da interrupção dos testes. A empresa comunicou à Anvisa que está investigando uma reação adversa grave em voluntário no exterior. A gente não sabe o evento da Johnson & Johnson, a gente ainda não sabe, não tem informação nenhuma do que se trata e temos que aguardar. É importante esse tipo de investigação porque pode levar a mudanças no protocolo da fase 3, às vezes é diminuir alguma dose, não é necessariamente que a vacina tem que parar. Demonstra justamente que a empresa está comprometida com a transparência, com uma comunicação efetiva com a sociedade. E isso é o mais importante, que a população entenda que
tá tudo bem, aconteceu isso, vocês estão sendo informados, a gente vai investigar, nenhuma vacina vai ser aprovada se não for segura. O critério para a escolha dos voluntários busca a representação da população. Um dos critérios é avaliar por faixas de peso como vai ser a resposta, se é semelhante do indivíduo com sobrepeso, do indivíduo com baixo peso. Populações vão ter representações por idade. Só para que tenham ideia, tem pessoas nonagenárias entre os inscritos. Então isso também é encantador, porque você está diante de uma pessoa que, vivendo 90 anos, ainda quer demonstrar, primeiro, vontade de continuar vivo e, segundo, um amor pelos outros a ponto de estar se voluntariando. Um outro projeto, coordenado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, tenta emplacar no Brasil a vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya, na Rússia. Mas falta a autorização da Anvisa para os testes. O nosso planejamento é realizar no estado do Paraná, onde os profissionais da área de saúde poderão ser os primeiros a receberem os testes. Na sequência, nós pretendemos ampliar para alguns públicos-alvos, como, por exemplo, idosos e assim por diante. O acordo prevê transferência de tecnologia e a compra da vacina pelo estado do Paraná. A vacina russa foi a primeira a ser registrada no mundo e foi vista com muita desconfiança pela comunidade científica internacional, porque foi aprovada na Rússia antes da publicação do resultado dos testes. Mas em setembro, saiu um estudo na revista Lancet mostrando que a Sputnik V é segura e tem potencial de imunização. E nós havíamos começado a receber já algumas informações antes da publicação da fase 1 e da fase 2. Nós já tínhamos percebido internamente que eram resultados bem estimulantes, bem promissores. Os parâmetros eles também são feitos pela OMS, né? Já são protocolos internacionais já estabelecidos há muito tempo. A OMS tem comitês de experts, por exemplo, para preparações biológicas, né, que inclui vacinas, né? E que vai desde quantas unidades de vacina vai no frasco, até sobre as características de como os estudos clínicos têm que ser conduzidos. Então, isso é algo que é adotado universalmente. Para garantir que as nações com menos renda também tenham acesso à vacina, a Organização Mundial da Saúde criou a COVAX, uma coalizão de países que vai financiar o acesso a uma ou mais vacinas que se mostrarem eficazes. Para participar do consórcio, o Brasil contribuiu com 2,5 bilhões de reais e tem direito com isso a cerca de 40 milhões de doses da vacina. As primeiras vacinas, elas não serão necessariamente as melhores vacinas. A gente espera que elas funcionem, nem que seja parcialmente, já vai ser ótimo. A gente vai usá-las de qualquer maneira se elas forem seguras e mesmo que parcialmente efetivas. Mas é muito bom que a gente tenha outras vindo logo atrás, que de repente podem ser melhores, podem ser mais fáceis de manipular, podem ser de uma dose só em vez de duas, podem ser mais fáceis de transportar e de armazenar. Nós todos estamos cansados, né, da pandemia, existe uma fadiga e existe essa esperança de vacina, e eu acho que realmente a vacina vai ser uma ferramenta essencial no controle dessa pandemia. Por outro lado, a vacina não vai ser uma bala de prata. A gente ter uma vacina disponível que funciona não vai significar que a gente tem quantidades suficientes daquela vacina. Então, existe todo esse processo de produção, de distribuição da vacina que vai levar um certo tempo. Ainda vai ser necessário a gente continuar com as mesmas medidas de proteção e de controle de transmissão que estão sendo indicadas agora. Faço parte desse momento que nunca na minha vida vou esquecer, né? É um momento histórico na minha vida. Eu sei o quanto é importante o que está acontecendo comigo e a responsabilidade, sobretudo, da minha fala, da minha forma da experiência, de passar a minha experiência para você, né?